Bora lá, Daniel, capítulo 10. Eu vou ler apenas o versículo de número. Eu vou ler apenas o versículo de número 12, tá? 12, 13. Eu vou estar lendo, tá? Daniel, capítulo 10, versículo de número 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, ou desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Pula para o versículo 19, que diz, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortastes. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel passou por um grande processo, né? Levado para a Babilônia, em cativeiro babilônico. Deus sabia que Daniel precisaria estar ali. Deus sabia que Daniel seria útil no cativeiro babilônico. Deus usaria Daniel naquele lugar. Só que Daniel, para te dar um contexto do que eu vou falar nesta manhã, Daniel, ele fez escolhas que nós também nos dias de hoje precisamos fazer. As nossas escolhas, elas vão determinar o nosso futuro. Quando nós escolhemos com sabedoria, optamos em obedecer, em ser fiel, em andar na presença de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina, com o coração reto, como ontem, né, o presbítero que pregou na igreja ontem, é uma palavra muito sábia sobre Jó, sobre a esposa de Jó. Então, Jó, ele teve esse coração. Isso não foi privilégio, isso não foi privilégio de Jó, isso não foi privilégio de Daniel. Escolher ser fiel a Deus, escolher andar na presença de Deus, tem consequências de vitória. Escolher viver para Deus uma vida santa, uma vida separada, uma vida de retidão, uma vida de obediência, tem seus frutos, tem sua recompensa. Então veja que Daniel, no capítulo 1, Daniel, quando chega em Babilônia, a primeira coisa que Daniel faz ao chegar em Babilônia é dizer, eu não vou compactuar com os manjares, eu não vou participar dos manjares de Nabucodonosor, eu não vou participar da mesa, né, de Babilônia. Daniel entendeu que mesmo ele sendo levado como escravo, cativo em Babilônia, ele tinha opções, ele tinha escolhas. Ele poderia tanto participar da mesa como não participar da mesa. E há escolhas que não é Deus que faz para nós, somos nós que temos que fazer. Há coisas que às vezes nós pensamos, é Deus que vai dar a direção, é Deus que vai escolher. Não, tem coisas que você tem que escolher. É você que vai optar. É você que vai decidir. E as nossas escolhas, nossas decisões, elas vão influenciar pessoas a andar corretamente, ou as nossas más escolhas vão também influenciar pessoas ao nosso redor a também tanto adorar a Deus através das suas escolhas, como também zombar de Deus.
Então, Daniel escolheu. E quando nós vemos no capítulo 1, no número 1 de Salmo, você vai ver que é muito claro o que a palavra diz. É muito claro o que a palavra diz. Para nós não nos determos no caminho dos pecadores. Para não sentarmos na roda dos escarnecedores. E nem ter conselho com os ímpios. A palavra de Deus diz isso. Então Daniel, quando chega em Babilônia, Daniel tem diante dele um sistema inteiro. Ele foi escolhido entre os jovens mais sábios. Foi levado junto com os amigos Ananias, Azarias e Misael. E eles resolveram entre si dizer, não vamos participar disso aqui. Eu sei que nós estamos longe da nossa terra, porque é assim que acontece. Muitas vezes você está no seu lugar, né? Aí aqui todo mundo me conhece, né? Vamos vigiar aqui, que todo mundo conhece a gente. Mas aí quando vai para um lugar distante, eita Jesus, vai para um lugar afastado da igreja, da congregação, da família, dos parentes, aí chega lá, ninguém está me vendo, não é verdade? Acontece muito isso. Eu falo porque eu moro fora do país. Quantas pessoas que aqui no Brasil evitava de andar de uma forma e quando chegou lá fora tornou-se uma outra pessoa. Aqui no Brasil tinha pessoas, para você ter uma ideia do que eu estou falando com conhecimento de causa. Estou falando com coisas que eu sei, não com o que eu ouvi falar. Estou falando de coisas que eu sei. Obrigada, irmã Fabiana, pela sua contribuição. Eu estou falando de coisas que eu sei, não que eu ouvi falar. Pessoas que saíram do Brasil, que tiveram uma vida dentro da igreja, uma vida que agradava a Deus na igreja, e quando chegou lá fora se envolveu com bebida, se envolveu com homossexualismo. Mas enquanto estava no Brasil, isso já estava nela. Ela só precisou de uma oportunidade para estar fora, para desenvolver o que ela queria. Já estava no coração. Ninguém desvia, gente, da noite para o dia. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo acerca disso. Ninguém desvia da noite para o dia. Alguém diz assim, fulano de tal desviou. Mas desviou quando? Desviou agora, hoje? Não. Não, é um processo. Ela já vem desviando, ó. Ela já vem desviando. Os pensamentos já estão pensando coisas erradas. O coração já tem vontade de fazer coisas erradas. Só está mantendo a aparência. Aí quando há uma oportunidade de botar para fora o pecado, bota. Então veja o exemplo de Daniel. Quando Daniel agora vai estar em Babilônia, né, distante da sua terra, da sua pátria. Daniel agora, ele entra em Babilônia dizendo assim, eu não vou participar. Eu não vou me envolver com as coisas de Babilônia. Eu não vou me sujar. Eu não vou pecar contra Deus. Eu vou ficar aqui. Eu tô entendendo que eu tô num cativeiro. Eu sei da realidade da minha vida. Nós estamos aqui porque estamos em cativeiro. Estamos presos. Daniel entendeu isso. Só que Daniel já foi para a Babilônia crente. Eita glória! Daniel já chegou em Babilônia crente. Daniel não estava crente, Daniel era crente. É porque tem pessoas que estão crentes. Qualquer oportunidade ela já não é mais. Então Daniel chegou em Babilônia crente. E ele disse, olha aqui, eu não vou participar desse negócio aí. Eu não vou comer da bandeja do rei, dos manjares. Eu não vou participar dessas orgias, nada disso. Então, ou seja, Daniel fez uma opção. E aí você vê cá agora, aonde eu li, no capítulo 10 e no versículo 12, que tudo isso é uma consequência das escolhas de Daniel no capítulo 1. Daniel optou em não se misturar, em não viver uma vida de pecado, em não estar junto no banquete do rei. E agora Daniel vê aqui no versículo 12, Daniel tem uma preocupação
Daniel quer saber o que vai acontecer. Daniel precisa de uma resposta. E Daniel tem a resposta. A resposta desce para Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora você imagina se Daniel tivesse optado em andar errado. Em andar pelo caminho de Babilônia. Em fazer as coisas que os babilônicos faziam. Em fazer as coisas que era indicado a fazer. Porque os servos de Nabucodonosor chegaram para Daniel e disseram, você vai ter que comer desta forma. Daniel disse não. Daniel disse não. Um abraço dos irmãos de Londres, tá bom, Saulo? Um abraço aí para vocês. Deve estar frio aí, né? Então veja, Daniel falou, não, eu não vou participar disso não. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando chega no capítulo 12, capítulo 10, versículo 12... Daniel vai ter a resposta que ele estava precisando. Ele entrou num propósito com Deus. Veja o tópico do capítulo. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Entende? Que o anjo desce para dialogar com Daniel. Daniel entrou num propósito de 21 dias de oração. Ele queria uma resposta. Ele queria que as revelações de Deus fossem explicadas a ele. Ele queria saber o que ia acontecer. Ele queria entender o período de cativeiro. Quando ia acabar? Daniel queria saber. Agora veja que o anjo do Senhor se apresenta diante de Daniel. Veja o versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Glória a Deus. Oh, remanda, se andou. Daniel recebeu a visita do anjo do Senhor. E depois Daniel recebeu a visita do próprio Senhor. Porque veja só, a visão que Daniel tem no versículo 7. Versículo 6. A visão que Daniel tem, vou pegar aqui com vocês, do versículo 5. E levantei meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e seus lombos cingidos como ouro de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze acassalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Veja que Daniel tem a visão do próprio Jesus. A descrição que Daniel dá aqui é a mesma descrição que João dá lá no Apocalipse. Daniel está tendo agora a visão do próprio Jesus. Do próprio Jesus. E só ele viu. Os homens que estavam com ele fugiram e se esconderam. Mas Daniel viu e ficou sem força. Daniel caiu sobre o seu rosto. Versículo 8 diz: fiquei, pois eu, só e vi essa grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel ficou de quatro assim. E me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às minhas palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava
tremendo. Eita glória! Rei mandará soube, ô glória! Aleluia! O Senhor tocou em Daniel. Alguém que tem a presença do próprio Jesus. Ele está num propósito de jejum. Ele está num propósito porque ele queria ter uma resposta. Ele acredita que ele teve mais do que uma resposta, porque o próprio Jesus se apresenta a Daniel. Daniel cai como se tivesse desmaiado por esta grande visão. Então veja que todas as nossas escolhas, elas trazem consequências. E Daniel tem uma consequência maravilhosa. Ele começa a ter experiências com Jesus, com Deus, com o anjo do Senhor, que também vai ministrar a Daniel, o anjo Gabriel. Então veja que isso, a nossa vida de retidão, de santificação, a nossa vida de separação das coisas do mundo, a nossa vida de santificação ao Senhor, nos fazem ter experiências com o próprio Senhor. E só nós temos essa experiência, porque veja que Daniel diz, os homens que estavam comigo, eles não viram, eles fugiram. Só eu fiquei e vi esta grande visão. Então veja que não é para todos. Não é para todos. É para quem opta, escolhe, decide ter uma vida com Deus. Uma vida de santificação, uma vida de resposta, uma vida de vitória. E que nesta manhã o Senhor venha falar ao teu coração. Daniel recebeu a palavra, não temas, Daniel. Não temas. Versículo de número 12, agora já é o anjo. Agora já é o anjo falando com Daniel. Não temas, Daniel, porque desde o princípio em que aplicaste o teu coração em aprender, compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora o anjo do Senhor, Gabriel, está conversando com Daniel. E disse para ele desde o começo, lembra lá de trás? Lembra do começo? Quando Daniel resolveu, decidiu se humilhar, a não querer. E aqui, desde o princípio do propósito de Daniel, os 21 dias, ele resolveu se humilhar. Ele resolveu buscar de Deus uma resposta, buscar de Deus uma palavra. E desde o primeiro dia, Daniel já tinha sido ouvido. Talvez você diga assim, Senhor, eu já estou orando há tanto tempo e o Senhor não me escuta. Deus já te ouviu. A resposta talvez não chegou de imediato, mas ouvir, ele já tinha ouvido. O anjo disse a Daniel, Daniel, não temas, porque desde o princípio, desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então não importa quanto tempo você está orando, não importa quantos anos você tem buscado, não importa quanto tempo você está colocando o propósito diante do Senhor, talvez ele não te respondeu ainda, mas ele já ouviu. Glória a Deus. Amém? Talvez ele não te respondeu ainda, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. O Senhor tem um tempo para todas as coisas. Então, nesse período, nesse tempo, ele vai te responder. Mas o anjo disse, Daniel, desde o primeiro dia, as tuas palavras já são ouvidas. Desde o primeiro dia, eu já ouvi, Deus já ouviu a tua oração. Então, tem um tempo para Deus te responder. Mas que ele já ouviu? Isso com certeza. Isso com certeza. Ele já te ouviu. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Obrigada, irmã Silene, pela tua contribuição. Os ouvidos de Deus não estão tapados. Desde o primeiro dia que você aplicou o coração a pedir por o seu esposo, pedir pela sua empresa, pedir pelo seu trabalho, pedir pela sua causa, desde o primeiro dia que você colocou o coração a se humilhar, pedindo ao Senhor uma resposta, pedindo ao Senhor que o Senhor venha entrar com intervenção, desde o primeiro dia. Pastora, quando é que foi o primeiro dia? Não sei, foi quantos anos que você está buscando? Quantos dias você colocou um propósito diante do Senhor? Pois então, desde esse primeiro dia, as irmãs estão colocando aí, as irmãs estão colocando aí para mim. Isso, obrigada, irmã Sandra. Desde o primeiro dia. Então, entenda uma coisa. Você pode não ter sido respondido hoje.
Mas desde o primeiro dia que você colocou, aplicou o coração, Deus já tinha ouvido. Deus ouviu. Ah, mas ele está demorando, pastora. Ele está demorando muito, pastora. Não é assim? A Bíblia diz em Tiago, se não me falha a memória, que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Nós achamos, Senhor, está demorando. Senhor, o Senhor está demorando. Senhor, eu estou pedindo ajuda, socorro. Né? Como diz o Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me livrar. Porque chega a situação na nossa vida, nós queremos que o Senhor corre, Jesus. Apressa, Senhor, tem misericórdia. Eu quero uma resposta, eu estou aflita, eu estou aflita. Porque a aflição, ela exige de nós pressa. A ansiedade exige de nós pressa. O pastor colocou em 1 Pedro. A ansiedade exige de nós pressa. Né? Nós estamos aflitos, estamos querendo que o Senhor apressa com a nossa resposta. E aí nós ficamos dessa forma. Só que Daniel também ficou assim, normal. Daniel se humilhou. Daniel disse, eu não vou colocar nada na minha boca. Eu vou ficar aguardando. Glória, rei mandará soube. Eu vou ficar aguardando. Porque eu conheço a minha vida, eu sei que eu estou pagando um preço. Eu sei que eu estou buscando, eu estou pedindo, eu sei que em qualquer momento o anjo vai descer com a minha resposta. Pode ser hoje, pode ser agora. Pode ser exatamente nesse momento, enquanto eu estou pregando a palavra para você. Pode ser que nesse exato momento Deus dá ordem, vai lá, Gabriel. Manda a soube. Desce lá, Gabriel. Leva a mensagem, leva a resposta para ela. Leva a resposta para ele. Rei, cantou, aramanda soube. Enquanto eu estou pregando para você nesta manhã, hoje já é tarde. Enquanto eu estou pregando nessa tarde para você, o anjo pode estar recebendo a resposta, dizendo, vai lá, envia a resposta a Daniel. Diz para ele que desde o primeiro dia, eu já ouvi o clamor dele. Eu já recebi o propósito dele. Eu já recebi o propósito dela. Desce lá, Gabriel. Vai lá, diz lá para Suzana. Diz lá pro Ronaldo, diz lá pra Kátia, que desde o primeiro dia, rei, manda soube, aramanda canturéria. Tô sentindo a presença de Deus. O Espírito Santo está dizendo para você nesta manhã, nessa tarde, nesse dia, nesta noite aí no Japão, desde o primeiro dia que você pediu a resposta, desde o primeiro dia que você colocou o coração no propósito, eu já ouvi as tuas palavras, e por isso eu enviei Gabriel para responder, rei, manda sob a canturérgia. Desta manhã o Espírito Santo está falando com pessoas nesta live, ele está dizendo para você nesta manhã, eu já ouvi o teu pedido, eu já recebi, rei, manda sob, desde quando você falou, eu vou fazer um propósito, eu vou colocar este homem na mão do Senhor, eu vou colocar esse filho nas mãos do Senhor, eu vou colocar essa causa na mão do Senhor. Ei, desde o primeiro dia que você disse, eu vou colocar esse propósito perante o Senhor. Rei, manda, soube, oh glória. Estou sentindo Deus nesta manhã, porque eu também tenho pedidos também. Eu também tenho respostas para ser recebida. Não é só você, eu também tenho. Aramanda, soube. Eu estou pregando para você e para mim nesta manhã. Eu sei que desde o primeiro dia que eu falei com o Senhor, Senhor, eu preciso dessa resposta. Eu dei ao Senhor uma data, Senhor, eu preciso até tal dia dessa resposta. Eu sei que Deus já me ouviu. Eu sei que Deus já me ouviu. Eu falei com o Senhor, Senhor, é até o dia 20. Hoje são 11. Eu tenho 9 dias para ser respondida. Mas eu sei que o Senhor já ouviu. Eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Eu sei que desde o primeiro dia que eu falei com o Senhor, Senhor, é só o Senhor que pode fazer isso. Eu sei que Deus já me ouviu. Eu sei que Ele já me ouviu. Mas eu estou aguardando. Eu sei que Deus já te ouviu. Ei,
quando você dobrou os seus joelhos, quando você falou com o Senhor, que você precisava dessa resposta, que você precisava que Deus falasse com você, quando você colocou o assunto na mão de Deus, quando você disse, Deus, eu estou entregando nas tuas mãos aqui essa situação. Quando você disse, Deus, eu estou entregando isso aqui a partir de hoje, isso aqui está nas tuas mãos. Deus já ouviu. Quando você disse, Deus, eu estou entregando essa causa, essa questão, este homem, esse filho, esta filha, esta empresa, esses exames, essa situação nas tuas mãos, Deus já ouviu. E como ele disse a Daniel, não temas. Versículo 19, ele disse, não temas, homem muito amado, mulher muito amada. Paz seja contigo, tenha paz, porque eu já ouvi. Tenha paz, porque eu já recebi o teu pedido. Tenha paz, porque eu desci para te responder. Paz seja contigo, anima-te. Olha o que o anjo diz para Daniel. Versículo 19. Paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, eu me esforcei. Eita glória. Oh, canto rei, menergue andouga. Falando ele comigo, eu me esforcei. E disse, fala, Senhor, porque me confortaste. Aleluia. Fala porque me confortastes. Nesta manhã Deus está confortando teu coração. Nesta manhã Deus está acalmando a tua alma. Nesta manhã Deus está acalmando o teu coração. Está animando você com essas palavras, dizendo, eu já te ouvi. Não duvide que eu já te ouvi, eu já te ouvi. Gabriel teve batalha. Satanás lutou para que o pedido de Daniel não subisse. Satanás lutou, o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, representado a figura típica do adversário. Lutou para que Daniel não recebesse a resposta. Mas a resposta desceu para Daniel, independente do príncipe da Grécia, do príncipe da Pérsia. Deus ouviu, houve batalha nos ares? Houve. Gabriel recebe a resposta, desce. O inimigo tentou impedir, mas é enviado Miguel para lutar, porque Gabriel é anjo mensageiro, Miguel é que é o anjo guerreiro. Foi lutar nos ares para que a resposta descesse para Daniel. E que nesta manhã, Rei Canchou, Bianastoremandarai, nesta manhã do dia 11 de 3 de 2024, estamos ao vivo. Nesta manhã, eu sei que o diabo está lutando com pessoas para que essa resposta não chegue até você. Tem embaraçado processos, tem colocado pessoas má no seu caminho, tem usado pessoas para dizer na sua mente, você não vai receber isso. Você já está orando há muito tempo, não chegou a resposta até hoje. Eu sei que Satanás, assim como tentou impedir que a resposta de Daniel descesse, ele também tem tentado impedir a sua resposta de chegar. E muitas vezes ele atinge a tua mente, dizendo assim, você não vai receber isso nunca. Que nada. Já tem tanto tempo que você está orando, já tem tanto tempo que você está buscando, já tem tanto tempo que você está insistindo nesse assunto, que nada, esquece isso. Ei, não esquece não.